Segunda-feira, 16 de março de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente, olha só o que nós preparamos para esta edição. O secretário estadual de Educação fala aqui na UPF sobre desafios e propostas para o ensino público gaúcho. Nós estamos na Semana do Consumidor de Brasília. A secretária nacional do Consumidor vai falar sobre o Código Municipal de Passo Fundo e sobre o trabalho do Balcão do Consumidor da UPF. Competidores do Audax PF UPF saíram no sábado à noite e voltaram no domingo à tarde em Passo Fundo. Esta edição foi de 300 quilômetros. E ainda sobre o esporte, os detalhes da vitória do Passo Fundo contra o Veranópolis. A equipe entrou na zona de classificação do Campeonato Gaúcho. E na edição de hoje tem também o comentário da jornalista e analista de política Zulmara Colucci sobre as manifestações deste 15 de março. Então continue conosco porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. A realidade da educação pública gaúcha foi o tema da aula inaugural da Faculdade de Educação da UPF. O secretário de Estado da Educação, Carlos Eduardo Vieira da Cunha, falou sobre as ações prioritárias do governo. Antes da palestra, ele foi recebido pela reitoria da UPF. O secretário estadual de Educação, Carlos Eduardo Vieira da Cunha, foi recebido pelo reitor da UPF, José Carlos de Souza, pela vice-reitora de graduação, Rosaniz Gari, pela vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, Bernadette Maria Dalmolin, e por autoridades educativas e legislativas. Vieira da Cunha atua há 20 anos como parlamentar, foi vereador, deputado estadual por 3 mandatos e deputado federal por 2 mandatos. O reitor falou sobre a universidade, que há mais de 50 anos tem se dedicado à formação de profissionais nas mais diversas áreas. Apresentou a proposta da Jornada Nacional de Literatura, que acontece em setembro deste ano, e da Jornada de Matemática, que vai ser realizada em maio, e solicitou que os professores possam participar. Bem como colocamos à disposição da Secretaria da Educação e do Governo do Estado toda a capacidade instalada na Universidade de Passo Fundo para auxiliar naquilo que for da nossa competência na gestão do Estado que precisa de apoio. Ele foi muito gentil e disse que vai nos auxiliar nos nossos propósitos, de modo que a reunião foi muito proveitosa. Em seguida, o convidado conversou com a comunidade acadêmica. Conforme o secretário, a educação do Rio Grande do Sul sempre foi uma referência nacional e o desafio é recuperar este padrão de qualidade. Para isso, é preciso envolver professores, servidores, alunos, a família e a comunidade. É um conjunto de propostas que passam pela valorização do magistério, recuperação da estrutura física das nossas escolas, um plano para levar tecnologia à nossa rede, a formação continuada dos nossos professores, a ampliação da oferta do ensino em turno integral. São ações que se somam com um único objetivo, que é o de elevar o patamar da qualidade da educação pública do Estado do Rio Grande do Sul. Com o tema Contextos, Desafios e Propostas para o Ensino Público Estadual do Rio Grande do Sul, a atividade abriu o ano letivo da Faculdade de Educação da UPF. Envolvendo todos os nossos alunos, tanto da graduação quanto também da pós-graduação, nas especializações, mestrado e doutorado, e também temos a presença da comunidade, principalmente representada pelos professores da rede estadual de ensino, e também convidados, representantes das coordenadorias regionais de educação. Nós também temos autoridades, tanto do legislativo, também como outras autoridades educacionais. Os últimos dias têm sido de manifestações em grande parte do Brasil. Na sexta-feira, manifestantes foram às ruas a favor do governo da presidenta Dilma Rousseff. E ontem à tarde, só em Passo Fundo, cerca de 5.000 pessoas participaram de uma manifestação, essa contra o atual governo e pelo fim da corrupção. O que o Brasil precisa é de
os políticos melhores, porque o que está acontecendo hoje não dá. Eu luto pelo Brasil melhor, para os meus filhos e pelos meus netos. Então eu estou aqui hoje reivindicando um Brasil melhor. O povo na rua representa que alguma coisa está errado, né? Certamente contra o governo que botou a mão no nosso bolso, na nossa família, no nosso trabalho, onde nós temos a gasolina mais cara do mundo, a luz e energia mais cara do mundo está aqui no nosso país. Nós viemos para a rua e queremos os nossos direitos. O dinheiro que foi roubado da Petrobras, dinheiro que foi roubado do BNDES, nós queremos um governo justo e honesto. Eu acho que o nosso país é celeiro e tem tudo. E a gente dá a vida para pagar imposto e não tem retorno nenhum. Eu acho que basta já de corrupção. Quem devia dar exemplo é o que menos serve de exemplo para nós. Isso é vergonhoso. E qual é o futuro que vai ter os filhos e os netos se continuar dessa forma? Para entendermos melhor o atual momento político do país, nós convidamos a jornalista e analista de política, Zulmara Colucci, nossa colega aqui na UPF TV. Ela apresenta também o programa Estúdio 4. Zulmara, seja bem-vinda agora ao canal de notícias. Obrigada, Thaís. O recado das ruas foi dado. O nível de insatisfação com o governo não pode ser ignorado e a resposta precisa ser imediata e eficaz. De forma pacífica, sem atentados à ordem pública, uma multidão vestida de verde e amarelo tomou as ruas das principais cidades brasileiras neste domingo. E foram milhares de manifestantes. Estima-se mais de 1 milhão em todo o país. Em Passo Fundo, mesmo com números divergentes, mais de 5 mil percorreram a Avenida Brasil em passeata da Praça da Mãe até a Praça Marechal Floriano. O protesto durou mais de 2 horas e quem foi para a rua protestou essencialmente contra o governo. Teve quem defendeu o impeachment e aqueles que até pediram a volta do regime militar, mas sem encontrar eco na grande maioria. O Brasil é um país democrático e manifestações como a de domingo só são possíveis numa democracia. Preservá-la é a obrigação inerente de todos os cidadãos. Cercado de grande expectativa e na esteira de boatos que inundaram as redes sociais horas antes, os protestos de domingo se diferenciaram dos anteriores, como os realizados em 2013, porque foram marcados por um descontentamento comum, os rumos da política econômica e a crescente e vergonhosa corrupção que assombra a Petrobras. O barulho que agitou as avenidas ecoou no Palácio do Planalto, surpreendendo o grupo político da presidente Dilma Rousseff. Na tentativa de responder aos atos, o governo anunciou um pacote anticorrupção e também mudanças ministeriais. Mas será preciso muito mais e elas não dependem somente do governo, também do Congresso Nacional. O Brasil precisa acelerar as reformas política e fiscal e criar mecanismos de controle eficientes para extinguir das entranhas do poder o maior dos males, a corrupção. Para finalizar, o principal recado dado no domingo não teve som e não estava escrito em cartazes e faixas. Foi visual e se destinou a todos os partidos políticos e aos políticos. Na bandeira do Brasil, o que prevalecem são as cores verde e amarelo. Thaís. Obrigada, Zulmara. E ontem foi comemorado o Dia Nacional do Consumidor. Os últimos anos no Brasil somam avanços nas relações de consumo. Passo Fundo é um exemplo. O município é a primeira cidade do país com um Código Municipal de Defesa do Consumidor. Em Brasília, a secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira, conversou com a equipe da UPF TV sobre o trabalho realizado pelo Balcão do Consumidor, um projeto de extensão aqui da Faculdade de Direito da UPF. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos os estudantes e os professores da Universidade de Passo Fundo. Queria cumprimentar a todos pelo trabalho que é feito, desenvolvido nessa cidade, que já não é só referência para a cidade de Passo Fundo, mas também referência para todo o Brasil. É um dia especial comemorar o Dia do Consumidor. O Dia do Consumidor é todo dia, porque o consumidor que, na verdade, move a economia deste país.
seja para os seus contratos de serviço, seja pela compra de produtos. Mas é muito importante, nesse dia, comemorar que cada dia mais o consumidor está poderoso, não é? Ele tem voz. E nós, seja na universidade, seja no Estado e seja o mercado, tem que dar respostas a esses consumidores. Precisamos estar sempre juntos, fortalecidos para entregar a cada um deles melhores produtos, melhores serviços e, mais do que isso, respeito. A proteção do consumidor, as relações de consumo são também hoje no nosso país instrumento de cidadania. E é muito importante entendermos que cada vez mais será importante para a população brasileira, não é, que os seus direitos de consumidor sejam respeitados. Por quê? Porque é uma forma de se exercer a cidadania, ter um bom atendimento, ter uma cobrança justa e ter um produto de qualidade. Essas são a minha mensagem nesse dia importante e, de novo, cumprimentar todos pela iniciativa, dizer que aqui na Secretaria Nacional do Consumidor, eu e a minha equipe temos muito orgulho do trabalho que vocês desenvolvem nessa universidade. Obrigada. Bom, e o balcão do consumidor funciona em Passo Fundo, Carazinho, Casca e Lagoa Vermelha. Em 8 anos de balcão já foram mais de 50 mil atendimentos. Quem precisa de auxílio pode acessar também o atendimento online pelo endereço balcãodoconsumidor.upf.br. E o programa Universidade Aberta, que vai ao ar hoje à noite aqui pela UPF TV, vai falar sobre o projeto de extensão da UPF chamado de Aluno Apoiador. Esse projeto oferece aula e um espaço de ensino aos alunos da Universidade de Passo Fundo que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem. Bom, o entrevistado do programa é o coordenador deste projeto, o professor Ivan Dourado. Universidade Aberta vai ao ar às 8h30 da noite, logo após ao programa Mundo da Leitura na TV. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a reestruturação do mini zoológico da UPF. E ainda, final de semana movimentado no esporte em Passo Fundo, teve Audax Noturno, uma prova de ciclismo e ainda a vitória do Passo Fundo contra o Veranópolis. A gente já volta.